Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Breno Moreno e eu cansei de ser pobre. Exatamente, cansei. Hoje, dia 30/12, eu vou contar para vocês o que você deve fazer para mudar a tua vida no final de ano. Para iniciar um ano de fato diferente. E vou fazer um breve relato de como eu tomei essa decisão. Antes de mais nada, se você gosta de assuntos sobre mudança de mentalidade e educação financeira, já clica aqui em se inscrever no canal e ativa o sininho para você acompanhar cada conteúdo que eu trarei por aqui. Vamos lá. Cara, para a gente entrar no contexto, eu preciso voltar um pouco na minha vida, lá em 2021, para você entender o porquê que eu digo isso que eu digo. Em 2021, cara, no Natal de 2021, dia 25, eu passei trabalhando, chorando, sozinho, sem ninguém sabendo o que estava acontecendo ali. Não que alguém tenha que saber isso, e hoje não é uma vergonha para mim contar isso, mas na época eu pensava um pouco diferente. E o porquê daquele meu desespero no dia 25? Porque eu estava obeso, sem dinheiro, sozinho, lascado. Caiu a minha ficha de que eu era um fudido. Não por conta desses fatores em si, mas um conglomerado de coisas ali da minha vida. E eu pensei, cara, eu acho que eu estou vivendo a minha vida errado. Deus não me deu a vida, não me colocou aqui na Terra para viver desse jeito. Só que, aí entra o ponto. Em 31 de dezembro de 2021, uma semana após eu ter esse pensamento e esse surto, vamos dizer assim, né? Eu estava fazendo as mesmas coisas que eu fiz na virada de 2020 para 21, de 19 para 20, de 18 para 19 e assim por diante. O que eu quero dizer? Eu queria uma vida diferente, mas fazendo as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Rodeado de pessoas ruins, preso a vícios que não me levariam a lugar algum, fazendo coisas que só me trariam ruína e... aí dá para colocar um monte de coisa ruim, mas vamos deixar nessas três aí para não compridar demais o negócio, né? Então assim, cara, quando a gente começa a analisar a nossa vida, a gente entende que tudo aquilo que nós fazemos na atualidade, no presente, ela refletirá o nosso futuro. Entendeu? Basicamente a lei do plantio e a colheita, para ficar claro. Então, cara, eu em 2021 queria mudar de vida, mas entrei em 2022 fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, aquela energia que eu tive ali de nossa, eu vou fazer isso, aquilo outro, vou investir, vou estudar, vou não sei o quê, vou mudar de emprego, ficou na primeira semana de 2022. Acabou essa energia. Somente lá em julho de 2022 que eu dei o primeiro passo. Só que em julho de 2022 eu de fato mudei a minha vida. Então, na virada de 22 para 23, eu fiz coisas diferentes. E o melhor de tudo, eu entendi o que aconteceu lá em 2021. Tá pegando a linha? Então é justamente isso que eu vou trazer nesse vídeo. Para que você viva diferente. Comece o ano novo de fato diferente. E não apenas com uma falsa sensação de que você está fazendo algo de fato novo. Cara, o que foi a chave principal para eu largar as minhas coisas antigas, largar, me desprender daquilo? Entender que só é meu amigo quem de fato faz questão de estar comigo, independente do que está agregado naquele evento. Entender que os meus vícios, eles não são meus líderes, vamos colocar dessa maneira também, para ficar
bem fácil o entendimento? Os meus vícios são apenas hábitos ruins que não são necessários na minha vida e que são facilmente substituídos com hábitos bons. Vou falar sobre isso. Entender que para eu ser aquilo que eu quero ser, eu preciso fazer as coisas que eu nunca fiz. Porque se eu não me tornei ainda o que eu quero me tornar, é porque eu não fiz o que quem eu vou me tornar faria. Entendeu? Uma laranjeira, antes dela dar laranja, ela precisa ser uma laranjeira. Ela precisa se tornar uma laranjeira. A sementinha é geminada, brota, cresce, se torna uma laranjeira. Aí ela passa a dar frutos. Aí ela passa a dar laranjas. Compreendeu? Quando eu entendi isso, cara, as coisas começaram a fazer sentido e eu comecei a dar mais valor à minha vida e ao meu futuro, a quem eu quero ser, a quem eu vou me tornar. Futuramente, eu me tornei essa pessoa. E agora, eu estou começando a dar frutos. Então, lá atrás, quando houve esse entendimento, foi difícil, não é fácil, não é um caminho simples, mas eu percebi algumas estratégiazinhas que fizeram esse caminho se tornar mais leve, e é o que eu vou trazer para você. Primeira coisa, fazer um filtro social. Cara, isso aqui é importantíssimo. Hoje em dia todo mundo usa redes sociais. Se você está vendo esse vídeo, você usa uma rede social. O YouTube é uma rede social. O Instagram é outra rede social. O Facebook, tal, WhatsApp. Antes que você comece as suas atividades nesse ano novo, faça um filtro social, irmão. Filtro social. Entra no teu Instagram, exclui dos teus seguindo todas aquelas pessoas que você não conhece, todos aqueles influencers que só te agregam coisa ruim. Cara, se você gosta de um influencer, mas ele divulga casa de aposta, irmão, deixa de seguir essa pessoa. Se você gosta de um influencer, mas ele anda com pessoas do tipo, irmão, deixa de seguir esse cara, velho. Substitua esse cara pelo influencer que posta coisas que te agreguem valor, posta coisas que façam sentido com o futuro que você quer chegar. Pegue toda a lista de pessoas que você não conhece, elimina. Cara, perfis que postam coisas que te atrasam, coisas que são gatilho para você ficar na tela do celular. Elimina. Feito esse filtro, entra a substituição, que é a parte que eu vou chegar. Segundo passo, substitua do seu dia, ou melhor, vamos usar a palavra diferente, vamos falar sobre otimizar. Otimize o seu dia de maneira que você consiga estudar de forma... Não seria inconsciente a palavra, mas nós aprendemos muito por osmose, cara. A gente aprende muito por estar num ambiente ou escutar algo indiretamente, ver algo indiretamente. O nosso subconsciente vai gravando informações. O que eu percebi que para mim fez sentido e me fez aprender muita coisa nova, inclusive me fez chegar até aqui, foi: eu tinha um trajeto bem demorado de casa para o trabalho. Então eu ia ouvindo música no fone. Eu ia de bicicleta e ouvindo música no fone de ouvido. Eu substituí essa música por podcast. Eu peguei um assunto que me interessa, que são finanças, então selecionei um podcast sobre finanças e comecei a escutar um episódio por dia ali, 2 episódios por dia. E, cara, fui aprendendo muita coisa boa. Consequentemente, a gente entra lá no filtro social. Eu peguei essa ideia de aprender por visualização, tal, escuta indireta e direta ou indireta, e trouxe para as minhas redes sociais. Então eu entupi as minhas redes sociais de coisas boas, de perfis de pessoas que me agregariam algo,
Na época eu estava bem interessado a mudar a minha saúde física, então perfis de musculação, sobre dieta, sobre educação financeira, sobre investimentos. E minha timeline passou de ser a coisas voltadas à fofoca, notícias do mundo dos famosos, sobre receitas, sobre isso, sobre aquilo, um monte sobre jogo de azar, né? Porque meu Instagram era voltado só nisso. Passou disso para uma timeline onde eu só via posts sobre investimentos, sobre dieta, sobre... Então, tudo ali fazia eu voltar para quem eu queria me tornar, entendeu? E continuar trabalhando nessa construção e me alimentando para isso. Então, filtro social, otimização de tempo em relação a estudos, tá? Você pode ouvir um audiobook, um podcast de um assunto que te interessa. Cara, mas não é um podcast de porcaria, bicho. Que tem muito podcast de porcaria hoje. Se você quiser, você pode adicionar um podcast ali que seja de um assunto que seja o teu hobby. Por exemplo, eu escuto um podcast automotivo, que eu gosto muito, mas é só assunto automotivo, cara. Entendeu? Não é porcaria do mundo automotivo. É assunto de verdade, é enredo, é coisas, é tecnologia, novidades. Entendeu o que eu quero dizer? Para de se entupir de porcaria na internet. Consuma conteúdo sólido, conteúdo que seja coisa boa para a tua vida, coisa que agrega, coisa que você vai aprender e ter bagagem, ter conteúdo para você se introduzir e ter uma boa conversa numa roda de conversa, cara. Priorize a relação humana, mas a relação humana de qualidade. Feito o filtro social, otimizou o seu tempo? Cara, executa. Coloca ali as suas metas no papel. Já falei sobre isso, tem um vídeo aqui no canal. Suas metas no papel, faça um acompanhamento mensal e, melhor de tudo, faça um planejamento para o teu ano. Por exemplo, eu quero ter 12 canetas até o final do ano. Sendo assim, de acordo com o que eu ganho, eu consigo comprar uma caneta em janeiro. Tá, beleza. Então, em março, eu vou ter 3 canetas. Legal. Abril, vou ter 4 canetas. Em setembro, eu vou ter 7 canetas. Coloca lá, até setembro, 7 canetas, né? E conforme for chegando essas datas, vai marcando aquilo, vai ticando aquilo. Entendeu? Assim você vai estar sempre focado, vai estar sempre caminhando de acordo com aquilo que você quer se tornar. Uma outra estratégia, eu estou fazendo isso aqui meio no freestyle, tá? Eu só liguei a câmera e estou mandando ver. Então, uma outra estratégia, que eu acho que essa é a matadora, essa é a pauleira para quem quer mudar de vida. Quando eu falo mudar de vida, não é sobre ficar milionário, ficar rico pra cacete. Cara, é só você sair da merda, irmão. Sair do fundo do poço. Parar de ficar quicando no fundo do poço. Entendeu? Tem uma galera que sobe um pouquinho, cai de novo. Sobe um pouquinho, afunda de novo. Sobe um pouquinho, afunda de novo. Isso é falta de clareza, é falta de foco, é falta de objetivo. É falta de força de vontade. Entendeu? Porque o cara se perde, tá rodeado de porcaria, aí volta e meia entra num gatilho, se perde, volta a consumir porcaria e se afunda de novo. Então, cara, troca os seus hábitos que te afundam. Faça um mapeamento da tua vida, identifica os hábitos que te afundam, seja eles a bebida, a nicotina. Eu fui viciado em todas essas porcarias, tá? Que mais? Cara, pornografia, jogo de azar. Poxa, tem tanta coisa ruim, bicho. Faça um filtro do que essas coisas ruins impactam na sua vida, veja onde que você está deixando ir a sua energia e cessa o acesso. Mas não somente isso. Se você simplesmente romper o teu acesso a um hábito ruim, você entra em parafuso, você entra em paranoia, você fica doido. E, consequentemente, em breve você vai querer voltar para aquilo. Tá? É assim com descontrole alimentar, com excesso de bebida, com excesso de tabaco, nicotina, né? E, bicho, para. Só que
A estratégia que eu uso para largar um hábito ruim é iniciar um hábito bom, por menor que seja. Sabe como que eu parei de fumar? Eu comecei a tomar um copo d'água todo dia de manhã. Maluco, né? Só que junto. Eu parei de fumar num dia, mas eu coloquei como obrigação tomar meio litro de água todo dia de manhã. Tem uma coisa a ver com a outra? Não. Mas você tem que entender que o nosso cérebro é o operador de uma grande máquina. O nosso cérebro já é uma máquina, né? O nosso corpo seria como se fosse uma indústria, onde ele tem vários setores ali. E o nosso cérebro, ele opera de forma independente. A gente, tendo ou não vontade daquilo, ele nos manda fazer. Entra na parte do aprender lá inconscientemente. Mesma vibe, mesma funcionalidade. O nosso subconsciente ele tem mais poder do que o nosso consciente. Então, quando o nosso consciente cria coisas que no subconsciente ele não vai nem entender a diferença do que é bom ou ruim, fica elas por elas. Então, para você largar hábitos ruins, substitua-os por hábitos bons. Pô, eu quero parar de beber. O que eu vou fazer? Eu bebo todo dia. Que hora que eu bebo? Eu bebo depois do trabalho, 7 horas da noite. Perfeito. Mas é do dia para o outro, irmão. Hoje você bebeu e você quer parar? Fechou. Você decidiu que vai parar? Amanhã, ao invés de você beber, você vai fazer uma caminhada de 1 quilômetro. Bicho, 1 quilômetro você vai fazer, se você fizer se arrastando, você vai fazer em 20 minutos. Se você fizer se arrastando, brother. Então, substituiu de um para o outro, cara, é coisa de 21 dias. Esse número 21 é um número mágico de mudança de hábito, depois vocês procuram aí. Tem até um livro que é o Poder do Hábito. Poder do Hábito, muito bom, vou até deixar na descrição para você aqui. Esse livro é excelente. Cara, número 21 é um número mágico para mudança de hábito. Se você fizer isso por um mês, acabou, você não vai mais voltar a beber todo santo dia. E eu aconselho que se o seu problema é álcool, você fique longe disso por pelo menos uns 90 dias, cara. Para quando você voltar a ter acesso, tenha acesso a poucas quantidades, de forma recreativa. Entendeu? Nicotina, tabaco, mesma coisa, cara. Se você gosta de fato, mas é dificilmente a pessoa que gosta. E não existe vício em nicotina também, tá? É o hábito de fumar. É o hábito de fumar. Não é nicotina. Cara, você consegue. É só você fazer e ter um objetivo, um direcionamento, um foco e ter uma visão clara sobre aquilo. Por isso que é importante papel e caneta. Escreve tudo, acompanha tudo e você vai conseguir ter um ano de mudança, um ano de transformação. Mas o importante é que você não deixe virar o ano sem assistir esse vídeo e sem ter isso bem claro. Se possível, tira um tempo. Hoje é dia 30, então amanhã é o dia 31, amanhã que de fato vai virar o ano. Tira um tempo amanhã e faça o filtro social. Exclui da tua vida tudo influencer, porcaria, tudo aquelas pessoas que não servem de nada na tua vida, não perguntam se você está bem, não mandam um oi, só tá lá para encher linguiça. E veja quem realmente está contigo nessa. E se você quer mudar a tua realidade, mudar a tua vida, irmão, vai que você consegue. Deus é contigo. Sem Ele a gente não é nada. Show? Cara, acho que é isso tudo que eu tinha para falar. Esse vídeo não vai ter corte, vai ser um vídeo freestyle. Vou deixar ele na playlist aqui. Basicamente é isso, cara. É isso que eu fiz para mudar a minha vida. E eu me tornei aquilo que eu quero ser. Agora eu estou colhendo os frutos, mas o plantio nunca cessa. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, então o importante é a vida inteira a gente seguir plantando coisas boas para colhermos coisas boas. Me despeço de vocês, desejo a todos um feliz ano novo. Esse ano acho que eu não vou postar mais nenhum vídeo, somente ano que vem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e eu estarei aqui. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, isso me fortalece muito, me ajuda bastante. Se inscreve no canal para você sempre estar acompanhando tudo que eu trarei aqui. Fechou? Tamo junto!